Olá, que prazer estar de volta aqui para apresentar para vocês novamente o Conexão aqui na TV Crefito 5. Olha, o ano de 2022 está recheado de coisa boa aqui na TV. E vamos começar já com o primeiro episódio desse programa. E para começar o quadro Conexão no ano de 2022, eu recebo o fisioterapeuta Fábio Franciscato Steven. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer. Vamos conhecer um pouquinho o Fábio, então. Olha só, o Fábio é fisioterapeuta e em 2021 teve o seu trabalho premiado pela Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, uma das maiores revistas do mundo na área da fisioterapia, esporte e reabilitação. O tema central do estudo foi exercício, terapia manual e dry needling. Fábio, vamos começar falando um pouquinho sobre o teu estudo. O que ele trata? Qual foi o tema? O que vocês descobriram dele? Bom, quando eu ingressei no doutorado, né, e na hora de construir um projeto, a gente fez uma busca bem abrangente, né, sobre o que tinha de mais atual na literatura. E durante o meu mestrado, né, eu já havia trabalhado com dry needling, né, com técnicas de agulhamento, né, em pessoas com dor cervical. E ao revisar, né, os artigos mais recentes, né, as últimas publicações dos últimos anos, né, naquela época, né, o projeto ser construído em 2016, nós identificamos uma lacuna muito clara na literatura, né, a gente até ficou se perguntando, mas como é que ninguém fez isso ainda, né? Então, o meu projeto, ele nasceu, né, e o trabalho, ele nasceu dessa forma. A gente identificou que os trabalhos até então, né, eles abordavam o dry needling como se fosse uma monoterapia, né, utilizada isoladamente para tratar com pessoas com dor cervical. E o nosso projeto, né, utilizou o dry needling não como uma proposta de monoterapia, mas como uma proposta, né, sendo auxiliar adjunta a outros tratamentos. Tratamentos esses que eram os mais recomendados para as pessoas com dor cervical. Então a gente adicionou o dry needling, né, a um plano de tratamento que envolvia exercícios e terapia manual. E esse foi o grande salto, né, que a gente conseguiu fazer na literatura. Tirar o dry needling, né, de estudos como uma monoterapia simples e utilizar ele conforme as melhores recomendações que a gente tinha na época, lá em 2016. Né, o dry needling fazendo parte do tratamento, sendo adjunto ao exercício e à terapia manual. E, Fábio, então, pelo que tu está dizendo, não existem atualmente literaturas que façam o que o teu estudo fez referente a dry needling, isso? Isso, na época que nós começamos não existia, agora já existem outros trabalhos, né? Em 2016, quando é que o estudo... Isso, é isso que eu ia perguntar. Quando que o estudo começou? O estudo começou formalmente após ser aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, né, da UFSPA, e em seguida nós registramos, né? Estudos como esse, eles têm que ser registrados em uma base de dados internacional. Então, na época do registro, o nosso era o único estudo nessa linha. E 6 meses após o registro, já tinha 2 estudos semelhantes. Então, eu acho que o que contou muito, né, para a gente conseguir essa premiação foi o timing da execução, né, de conseguir encontrar essa lacuna um pouco antes que outros grupos lá, né, na América do Norte. E foi basicamente esse o início, então, né, esse registro, né, do projeto em 2016. Muito legal. E, Fábio, além de você, quem mais participou ou até ainda participa desse estudo contigo? Nós somos um grupo ali da Universidade Federal de Ciência da Saúde, né, de Porto Alegre, o mestrado, o doutorado, né, a gente nunca se faz sozinho, então, invariavelmente, no mínimo, se trabalha com orientador, e eu tive a sorte de contar com um grupo bem de bons colegas, assim, um grupo bem coeso, né. Então, além do meu orientador, né, o professor Marcelo Faria Silva, né, teve a coorientação do também professor da UFSPA, né, o Luiz Henrique Teles da Rosa, né, ambos fisioterapeutas. O Luiz Henrique, né, o professor Luiz Henrique foi meu orientador no mestrado e foi meu co-orientador no doutorado. O Marcelo Faria, então, né, foi o meu orientador, e tive ainda a participação dos colegas, né, todos os fisioterapeutas também, né, o Matheus Vibus, o Giovanni Ferreira e o Francisco Araújo. Então, esse era o time, né, era o core, o grupo principal de trabalho, que não necessariamente trabalhou todas as fases ao mesmo tempo, né, mas esse era o time central aí que acabou levando também a autoria do trabalho.
E esse estudo, ele encerrou, Fábio, ou ele continua, ou ele ainda tem mais pontos a serem estudados? Como é que está o andamento desse estudo? O estudo foi encerrado ainda no final de 2018, né, para que eu conseguisse fazer ali a defesa da minha tese. E, a princípio, né, a nossa pergunta de pesquisa foi respondida plenamente. Então, não houve necessidade de prolongar o estudo, né? O que se pode fazer são estudos variáveis em torno do texto. Mas o nosso estudo, né, ele tinha uma pergunta muito clara para responder, né? E a gente conseguiu trabalhar em todas as fases, até a fase final, até a publicação. Então, o estudo está encerrado. Pensando um pouquinho como foi todo o processo, não só de produção do teu estudo, mas o que permeava ele também, conta pra gente quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram. O nosso principal desafio, sem sombra de dúvidas, foi esbarrar na falta de estrutura, né, e de tempo pessoal para conduzir o trabalho, né? Um trabalho como esse, quando é feito lá fora, né, Estados Unidos, Austrália, nos maiores centros, tem toda uma equipe, tem todo um assessoramento, né, e aqui no Brasil, especificamente, né, ou mais na América do Sul, a gente acaba não tendo esse tipo de suporte, de fomento para pesquisa, e é tudo feito, né, pura e simplesmente na raça, na vontade. Então, lá fora se monta toda uma equipe grande de trabalho, tem secretários de pesquisa, enfim, as pessoas os autores do estudo ficam muito mais tempo dentro de escritórios digitando, né, muito menos tempo no campo de trabalho. E aqui no Brasil foi completamente, aqui a gente trabalha de uma lógica completamente diferente, né? Os autores estão sempre no campo, estão sempre fora, estão sempre conduzindo a pesquisa em todas as etapas, depois no final que se consegue sentar para escrever. Então, nosso principal problema foi tentar competir com o pessoal lá fora, com os grandes grupos que têm muito mais tradição do que nós, por exemplo, temos aqui, e fazer essa competição ombro a ombro, né? Com muito menos estrutura, com muito menos aporte, com muito menos fomento, né? Pelas regras do programa de Ciências da Saúde, onde fiz o doutorado, eu não pude obter a bolsa, né, por eu ter vínculo empregatício na Universidade Fevale, onde sou professor. Então, o trabalho foi feito todo com recursos próprios. Então, quando a gente faz uma pesquisa como essa aqui, a gente tem que conduzir todas as etapas da pesquisa, ficar no campo, né, tirar dinheiro, os recursos próprios. Quando se faz lá fora, né, esse tipo de situação já não acontece, tem uma série de estratégias para conseguir sanar, né? E isso aumenta um pouco, né, eu acho, o tamanho do nosso mérito de tentar competir de igual para igual com os principais grupos do mundo lá fora, né, largando muito atrás, com muito menos ferramentas e recursos. Certeza. E ouvindo tu falar, veio uma dúvida, assim. Vocês encerraram em 2018 o estudo e o prêmio veio só no ano passado, né? 2021 foi que vocês foram premiados, né? O prêmio veio em etapas. O prêmio mesmo ele foi outorgado em 2020. Mas como ele foi feito tudo em meio, né, ao ponto central da pandemia, né, toda aquela cerimônia de entrega foi tudo transferido para online, e a nossa placa, né, de recebimento do prêmio demorou quase um ano para chegar. Então nós fomos receber o prêmio aqui em 2021, né, o prêmio foi emitido em 2020. Toda essa questão de atraso, em meio à pandemia, enfim, né, os prêmios foram retidos na alfândega por um tempo também. Foi uma situação bem demorada, mas felizmente chegou às nossas mãos aí há poucas semanas atrás. Ah, que coisa boa. E quando vocês encerraram esse prêmio, o estudo, vocês olharam para ele e disseram assim, esse daqui vai poder ir mais longe, vai poder ir para um prêmio? Qual foi a reação de vocês quando encerraram aquele estudo? Na verdade, a gente já partiu com uma perspectiva bem boa, né? Quando a gente identificou aquele gap, né, na literatura, a gente já sabia que só ia depender da qualidade da condução e da qualidade da escrita para a gente conseguir levar o trabalho longe, né? Então, primeiro nós submetemos para uma outra revista, né, que acabou não aceitando o nosso estudo, né, que seria a revista assim, mais top de linha mesmo, mas não era muito dentro do escopo da revista. Então, depois que o artigo foi recusado, eu até parei a pensar e no fim acabou sendo melhor, porque não era exatamente, né, o que aquela revista em si tinha de maior interesse. Depois a gente mandou para a segunda revista, né, que foi a JOSPT, que aceitou o nosso estudo,
E já no processo de revisão, né, porque a gente envia, o editor da revista faz uma leitura, depois passa para alguns avaliadores, a gente viu que todos os feedbacks estavam se encaminhando de uma forma muito positiva. Até então, a gente não considerava o prêmio, né? Eu particularmente, em nenhum momento cogitei esse prêmio, porque esse prêmio de melhor estudo do ano tem que ter uma repercussão muito grande em torno do trabalho, né? E nós já estávamos muito satisfeitos com a ideia da publicação, né? É uma revista top 3 do mundo, o simples fato de conseguir levar, né, e ter o trabalho publicado lá, nosso nome na capa, já estava mais do que suficiente. E aí, para minha surpresa, né, 5 meses depois do trabalho ter sido aceito, quando eu fui abrir minha caixa de e-mails, tinha mais um e-mail da revista anunciando que fora o prêmio, né, o artigo premiado, como o artigo mais relevante do ano. Então, por ter sido o artigo mais relevante, eles levam em considerações vários aspectos, né, a construção, a qualidade e a repercussão. O trabalho teve uma repercussão muito grande no Twitter, foi o trabalho mais tweetado naquele ano, né? Então, sim, teve toda uma série de discussões em torno. E quando começou a ganhar corpo no Twitter, que a gente começou a cair a ficha mesmo, que não só tinha sido aceito, como a repercussão estava sendo bem boa, né? E aí culminou com essa premiação. Olha só. E ouvindo tu falar, a gente percebe a importância que esse trabalho teve para ti em especial, né? Para quem realizou esse estudo junto contigo. Mas e qual é a importância dele, Fábio, para a fisioterapia, seja ela gaúcha ou brasileira, né? Qual a importância dessa representatividade que esse trabalho teve? A principal contribuição do nosso trabalho não é nem a nível local ou nacional, mas é a forma como a gente tenta trazer para os clínicos, para as pessoas que estão no dia a dia do consultório, tratando pessoas com dor no pescoço, o real valor e o real posicionamento, real utilização de técnicas como o dry needling, né? Eu sempre li bastante sobre o assunto e eu sempre achava muito estranho uma supervalorização, como se o dry needling fosse uma técnica para ser usada isoladamente, né? A famosa monoterapia. E para nós foi ficando muito claro que precisava chegar um grupo e mostrar o real peso da técnica, né? O dry needling pode ser utilizado, mas sempre, né, em um segundo plano, sempre atrás de estratégias como terapia manual, exercício, né, essas formas combinadas. Depois que esse trabalho é feito, o dry needling aí sim pode ser utilizado. E a gente conseguiu mostrar o real valor, então, da técnica e quanto que o clínico pode esperar dela, né? Numa visão bem fria, assim, uma visão bem metodológica e estatística. Porque muitos desses trabalhos também, né, os autores acabam colocando no papel um pouco das suas preferências, das suas aspirações, acabam supervalorizando um pouco alguns métodos. Então, nós conseguimos chegar na frente e conseguimos chegar de uma forma bem marcada nesse trabalho para mostrar o real valor, né, e a real utilização da técnica, sem supervalorizações e sem superestimar os efeitos. Acho que essa é a grande contribuição que o trabalho consegue levar a nível mundial. Uhum. E falando mais especificamente do prêmio, Fábio, qual é a importância de nós, tanto fisioterapia gaúcha, brasileira, termos reconhecido como o melhor trabalho do ano esse teu? Tem uma importância que a gente até demorou um tempo para conseguir mensurar, né? O quão importante era isso, porque é uma porta muito estreita, né, para se passar, para ter um artigo aceito. Então, o simples fato de ter o grupo aceito, um grupo brasileiro, né? A questão de 10 anos atrás eram raríssimos os trabalhos brasileiros que chegavam nessa revista. Hoje, conforme os grupos de pesquisa vão se organizando e vão crescendo a qualidade, mais trabalhos brasileiros vão sendo publicados. Mas, de fato, pelo que eu vi, né, no site da revista, acho que nós somos o primeiro grupo brasileiro a conseguir esse prêmio. Os outros trabalhos que foram sendo publicados ao longo dos últimos anos, todos com excelentes contribuições, mas na nossa busca, né, e foi uma busca rápida, assim, nós não encontramos nenhum outro grupo brasileiro mencionado, né, como o melhor trabalho do ano nessa revista. Houveram outros grupos brasileiros que conseguiram outros prêmios semelhantes em outras revistas, né, mas nessa revista em específico, que é a Top 3, eu acho que a gente conseguiu chegar um pouco na frente e conseguir esse prêmio que traz um pouco da expressão de onde a gente conseguiu levar o trabalho. Bom, já falamos um pouquinho do prêmio, falamos do estudo e tu comentou por alto a questão dos desafios que vocês enfrentaram, Fábio.
Na tua visão, como é que está a área de pesquisa no Brasil atualmente? Sem sombra de dúvidas, essa foi uma das partes que mais se transformou na fisioterapia, né, nos últimos anos. Especificamente falando aqui do Sul, né, demorou um certo tempo para nós termos mestrados e doutorados em fisioterapia, ou em reabilitação, ou em ciência da reabilitação. Em relação ao centro do país, assim, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a gente conseguiu ver um pouquinho depois, até se estabelecer fisioterapia nas federais, tanto na URGS quanto na UFSPA, e só a partir disso que se conseguiu ter um programa de mestrado e doutorado, né, mais específico para fisioterapeutas, né. Há 10, 15 anos atrás, o fisioterapeuta queria fazer mestrado e ele tinha que ir para a ciência básica, né, ou para neurociências, ou para fisiologia, né, ou para biomecânica, e hoje a gente consegue formar excelentes pesquisadores em áreas específicas da fisioterapia, né? Não que a ciência básica não tenha essa contribuição, mas hoje a gente consegue formar mestres e doutores específicos para trabalhar em áreas específicas com pesquisas que são conduzidas 100% aplicadas à população. Então hoje tem uma série de mestrados e doutorados sendo feitos bem com o olhar da reabilitação. E isso é um corte muito recente no tempo, né? Isso foi sendo feito de 2013, 14, 15 para cá. Então eu acho que a gente está muito no início ainda, e com certeza coisas muito melhores e coisas muito maiores podem vir com o tempo, né? À medida que a gente vai tendo uma população de fisioterapeutas, né, mais instruídos academicamente. E tu acha assim que o fomento, o incentivo à pesquisa hoje, ele é suficiente, Fábio, para a demanda que se tem no país, no Rio Grande do Sul? Ou o que tu acha? Conta para nós um pouquinho sobre isso. O fomento ele é uma questão bastante discutida, né? Bastante polêmica, né? Porque o fomento ele acaba não acompanhando índices, correções, inflações. As bolsas que se recebem hoje são muito parecidas com as bolsas que recebiam lá em 2012, 2010. Mas o fomento, ele possibilita com que o pós-graduando, o mestrando e o doutorando consiga se dedicar mais tempo para pesquisa e diminuir os afazeres externos, né? Essa que é a grande ideia, né? O aluno, o candidato, né, a obter um título de doutor, ele consiga se dedicar mais tempo para pesquisa, passar mais tempo com o grupo orientador, com o laboratório, desenvolvendo atividades de pesquisa. Esse é o grande intuito do fomento. E com certeza, né, o fato de eu conduzir o mestrado eu fiz com fomento e as coisas andaram, apesar de ser muito menor a pesquisa, num ritmo bem mais tranquilo. Agora o doutorado a gente faz com família, no entorno, com trabalho, né, com alunos, meus alunos na universidade, mais as minhas atividades como doutorando. Então o fato de não ter fomento a gente acaba tendo de conduzir mais coisas simultaneamente. Então, e também existem várias formas de fomento, né? Especificamente agora falando do fomento quanto bolsa de produtividade, né? Mas lá fora, por exemplo, o fomento pode vir também como uma forma de uma injeção única de dinheiro para pesquisa. Então, os orientadores recebem, né, X mil dólares para conduzir a pesquisa, né, em um pagamento só. Então, eles já começam a pesquisa com dinheiro, com caixa, para comprar materiais, equipamentos, para fazer locações de espaços. Então, isso foi tudo que a gente teve que contornar e fazer o processo de uma forma mais manual, mais artesanal do que a gente poderia fazer, por exemplo, se tivesse, né, um fomento por trás. Bom, já vimos que crescemos comparado a anos atrás, mas ainda tem muito para crescer, né, Fábio? Com certeza. Acho que a gente está só ainda no começo. Eu não tenho a menor dúvida do que aquilo que nós estamos fazendo em 2030 é muito melhor do que a gente fez em meados de 2020. Para a gente encerrar, eu quero que tu deixe uma mensagem aos profissionais fisioterapeutas que queiram ingressar nessa área da pesquisa. O que tu diria para quem está formando agora, ou até quem está começando, está pensando em ir lá para a área científica? Qual a mensagem que tu deixa para esse pessoal? Acho que a primeira e a principal mensagem para quem quer ingressar, né, nessa vida mais acadêmica de pesquisa, seja o aluno que está se formando, seja os profissionais que estão formados há mais tempo, além de ter o gosto pela leitura, que vai exigir muitas horas de leitura da pessoa, é se aproximar de um bom grupo de pesquisa. Né? No grupo de pesquisa
que se começa a ter os primeiros contatos, né, as primeiras vivências, as primeiras ideias começam a ser ali. Eu acho que é fundamental a pessoa que quer entrar nessa área de pesquisa conviva com pessoas que estejam pesquisando. Sem sombra de dúvidas, né, o contato diário, né, o contato próximo, a troca de ideias e tendo um orientador por volta é o que vai alavancar e girar a roda, né? Porque a gente vê que muitas pessoas têm o sonho de fazer o mestrado, de fazer o doutorado, né? Sair da clínica um pouco, pesquisar, para depois voltar para a clínica. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, essa roda ela gira muito melhor quando tem pessoas que já passaram ou estão passando pelo processo, e até para a pessoa sentir se de fato ela vai aguentar, né, o tranco de fazer um mestrado, o tranco de fazer um doutorado, se consegue conciliar isso com filhos, com cônjuges, com a vida profissional. Então, sem sombra de dúvidas, estar em contato com o grupo é a melhor forma da pessoa se testar para ver se segue nessa área acadêmica, com pesquisa ou não. O Conexão Crefito 5 recebeu agora, no mês de março, o fisioterapeuta Fábio Franciscato Steven. Fábio, só me resta te agradecer, te parabenizar por esse estudo, por esse prêmio, esse reconhecimento, e te desejar que venham outros aí pela frente. Obrigado, prazer falar contigo aí, também ensinando a todos os colegas. Muito obrigado pela tua participação, Fábio. Até mais. Um abraço. Por hoje era isso, pessoal. Estamos encerrando mais um Conexão Crefito 5. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema para o próximo programa, só deixar aqui nos comentários do vídeo, tá bem? A gente se vê mês que vem. Tchau!